paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje nós estaremos mudando um pouco a dinâmica do nosso canal de reflexão, devido os vídeos estarem ficando muito grandes e estão ficando cansativos, tanto para quem está assistindo quanto para quem está elaborando. Então nós vamos passar a pegar por dia um tema dentro da liturgia da palavra e nós vamos abranger esse tema para fazer vídeos um pouco menores e assim a gente possa aproveitar mais uma reflexão por dia e assim a gente possa refletir a palavra de Deus e trabalhar ela diariamente e de forma que nós possamos praticá-la constantemente. Quando nós pegamos o contexto completo e esmiuçamos ele, nós não conseguimos abordar um ponto só, nós não conseguimos focar em apenas um objetivo e assim fica um pouco dispersadas as informações, então fica fácil a gente focar em somente uma área para podermos praticar, aprender e exercitar o ensinamento do dia. Então hoje nós iremos aprender sobre a questão do poder dos homens. Nós vamos pegar a seguinte frase, hoje nós vamos trabalhar a primeira leitura, que é a carta de São Paulo aos Coríntios, e vamos pegar o versículo 21 do capítulo 3, que nos diz o seguinte: portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. E se nós analisarmos muito bem, nós geralmente fazemos isso. Nós temos o hábito de colocar a glória em homens, seja no nosso presidente, no nosso prefeito, em artistas, em cantores, seja lá quem for. Nós escolhemos durante a nossa trajetória de vida algumas pessoas que nós elegemos como pessoas melhores, como pessoas que estão tomando a frente de Deus. Tanto que essas pessoas fazem com que Deus fique em segundo plano, em segundo lugar. Um exemplo que a gente vê às vezes muito bem pessoas quando vão à missa, assistir às missas e não conseguem prestar atenção na missa, preocupado com alguma coisa externa, que são geralmente pessoas. Um exemplo que a gente tem muito conhecido é o futebol. Às vezes a pessoa está dentro da missa, assistindo a missa, porém não consegue colocar o seu coração diante de Deus, fazer corretamente as suas orações, mas sim fica o tempo todo preocupado com como está o resultado de jogo do seu time, como e o que está acontecendo no jogo de futebol. Então, se o coração da pessoa não está dentro da igreja, é melhor que ela seja sincera com ela mesma e vá para casa assistir seu jogo, porque Deus não quer nada contra a sua vontade. Se você tem que estar dentro da casa de Deus, dentro da casa do Senhor, tem que ser de boa vontade. Tem que ser algo que você tome como iniciativa, esteja ali querendo estar e não porque alguém mandou você ir ou porque é uma obrigação ou algo parecido. Todas as vezes que nós fazemos para Deus as coisas por obrigação, Deus não enxerga com bons olhos, porque não vê que houve amor. Porque Deus é amor e Ele espera a retribuição de qualquer homem com o mesmo amor que Ele nos dá. Então, se você quer fazer algo para Deus, entregar a sua vida para Deus, seja de boa vontade. Se não é de boa vontade, aguarde o tempo certo para que você tome maturidade, aprenda com as coisas do mundo, que você precisa se converter e se transformar para ter responsabilidades. E a maturidade é que nos dá responsabilidades. Porque se analisarmos o contexto do mundo e pegarmos o que é viver no mundo, nós vamos basicamente compreender que é regras. Viver no mundo é viver regras. Todos os passos que nós damos na nossa vida, nós temos regras para cumprir. Se você decide assumir um relacionamento para a sua vida, pode ser um namoro. Você terá regras para cumprir, porque o seu companheiro irá impor regras na sua vida para que você possa respeitar. Um exemplo, você pode muito bem namorar com alguém e essa pessoa impor a regra de dizendo que terá uma vida de castidade, que só terá relações depois de se casar. Há regra sobre isso e se você quebra as regras, você pode perder o seu relacionamento. O casamento é a mesma coisa, você se casa e há regras.
A regra é que você se expõe e coloca para a sua vida, para aquele que é cristão, é do amor, respeito e a fidelidade que você faz como promessa diante do seu companheiro e tendo Deus como testemunha de que vocês irão assumir um compromisso diante dele. E da sociedade, quando convidam os padrinhos, quando convidam as testemunhas, quando convida a família, e ali todos verão que você tem um compromisso com aquela pessoa. E a nossa vida baseia-se em cima disso. Na nossa vida profissional, há regras de todas as formas, dentro da nossa casa, na rua, no trânsito, aonde quer que você vá. O mundo é feito de regras. Agora, as regras que fogem do amor de Deus, que fogem do compromisso de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, você tem que fazer o possível para fugir delas. E é claro que existem lugares e ambientes que irão te colocar em situações dessa forma. E quando a gente se coloca em situações dessa forma, é que nós iremos provar se damos valor aos homens ou se damos valor a Deus. E por isso muitas pessoas acabam idolatrando homens, porque aceitam se corromper com o pecado para servir homens, para servir pessoas pecadoras, para servir pessoas que estão sujeitas ao erro. E Deus, como sabemos muito bem, tem para nós uma oportunidade de vida eterna. E homens não têm oportunidade de vida eterna, apenas têm para nos oferecer o amor que Deus nos deu, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, que pode nos conduzir à vida eterna. Fora isso, homem nenhum é a passagem para a nossa salvação. A única passagem é Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Compreendendo a Trindade, é a quem nós devemos respeito, amor e adoração. Deus Pai é quem nós devemos amar sobre todas as coisas. Deus enviou Jesus Cristo para ser o caminho, para abrir margem para que nós pudéssemos conhecer o caminho a ser traçado para alcançarmos o Espírito Santo. O Espírito Santo é a força que nos conduz a nos aproximar de Deus, é o que nos causa uma comunhão com Deus e assim podermos realizar todas as manifestações que Deus tem preparado para cada um de nós. No mais, que possamos compreender isso sobre adoração a homens. Muito cuidado, evite. Não quer dizer que você não possa gostar de cantores, que você não possa gostar de política, que você não possa gostar de futebol, mas você não pode adorar e idolatrar esse tipo de coisa. De tal forma que às vezes você comete crimes por causa dessas coisas. E a gente sabe que as pessoas fazem isso. Principalmente em relação, às vezes, esporte. A gente vê muitas vezes essas badernas que as pessoas fazem depois de um jogo de futebol, que é atear fogo, machucar pessoas, criar confusões e assim por diante. É isso que é pecado. Gostar de um time de futebol, simpatizar com ele, ir lá assistir, tudo bem. Mas se você tem compromissos com Deus, saiba assumir seus compromissos com Deus. Se você acha que não deve ir à igreja, mas servir ao seu time de futebol, eu aconselho a você que é melhor você ir lá assistir um jogo de futebol do que estar na casa do Senhor sem prestar atenção no que tem para aprender através da palavra de Deus. É melhor fazer isso, estar com o coração reto, pelo menos sendo sincero a Deus, mostrando a Deus que aquilo é algo que você gostaria de conviver naquele momento, do que ficar enganando a Deus, tentando ser hipócrita e falso. Pessoas falsas não cabem no reino do céu, e a sinceridade e a verdade abrem uma margem muito grande para a nossa salvação. O exemplo é a mulher que estava no poço para retirar água e Jesus pediu para que ela trouxesse o seu marido, e ela disse a Jesus que não era casada, mas que vivia com um homem. Então nós podemos perceber aí que ela estava em pecado, era algo errado, mas que a sinceridade salvou ela. É a verdade que nos ajuda. É melhor às vezes estar lá assistindo seu jogo de futebol do que estar dentro da casa de Deus sendo hipócrita e falso. No mais, que possamos adorar a Deus sobre
todas as coisas, o nosso primeiro mandamento. Se não é o momento ainda de você fazer isso, pratique dia após dia, você irá aprender aos poucos, é através da maturidade e do tempo que a gente vai alcançando essa melhora espiritual, esse crescimento espiritual. Nunca é da noite para o dia, sempre é um processo de transformação no qual é como subir uma escada. Você dia após dia vai subindo de degrau em degrau até alcançar o reino dos céus. No mais, essa é a nossa reflexão de hoje e vamos dar uma passada nos comentários do vídeo de ontem. Comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Odete Sobral que nos mandou: abençoado seja a família Missionário Wagner e as famílias do mundo inteiro. Amém. Que assim seja. Muito obrigado, Odete Sobral, que nos mandou também boa tarde, missionário, e aos irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Que bênção de herança que Cristo nos deixou para preencher os nossos corações e a nossa caminhada nessa terra. Amém. É verdade, uma grande herança que Deus nos deixou foi Jesus Cristo, que nós temos hoje. Cada um tem o Espírito Santo, que é um presente maravilhoso para quem recebe uma herança de Deus. A Márcia Souza nos enviou a seguinte mensagem: boa tarde a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. É como foi a nossa reflexão de ontem sobre o poder do sangue de Jesus. E sabemos muito bem que o sangue de Jesus é capaz de salvar qualquer coisa nessa vida. Tanto que a sua morte foi para isso. Por isso que o sangue de Jesus tem poder. O André Luiz Branquinho dos Santos nos mandou: estou achando graça que tem uma criança gritando. É exatamente como eu já falei em alguns vídeos, onde eu moro aqui. Eu moro num prédio, em um apartamento, e os vizinhos, é claro, têm famílias, tem pessoas que moram aqui perto e acabam gerando esses ruídos externos. Mas se analisarmos muito bem, pegarmos o contexto da época de Cristo, né? Havia multidões ali, a gente consegue ver leituras citando aproximadamente 7.000 pessoas. Então a gente pode ter aí uma noção, uma ideia da bagunça que era, que tinha muita gente conversando, muita gente querendo se aproximar de Cristo, Cristo tentando levar a palavra de Deus a todos eles. É claro que alguns muito atenciosos, mas com toda certeza, aonde quer que a gente vá, sempre haverão curiosos, haverão pessoas ali querendo sondar para fazer maldade, e haverá crianças, pessoas fazendo ruídos externos, atrapalhando assim a Jesus levar a própria palavra dele. Mas a gente não pode se abater por essas questões. É claro que o nosso canal de comunicação no momento está limitado ainda, a gente não tem um estúdio apropriado para poder levar a palavra de Deus de forma a ter uma qualidade melhor de som, mas a gente procura fazer o nosso melhor, André. Mas muito obrigado aí pelo feedback. Claro que a gente pode procurar aí os momentos melhores para poder levar a palavra de Deus, mas tem dias que o tempo está um pouco curto e a gente tem que fazer naquele horário, e às vezes acaba acontecendo isso. Então a gente pede até desculpas aí pela interferência durante a reflexão. A Doreci Nascimento nos mandou que a paz esteja contigo também. Um abraço, missionário Wagner. Bom dia, Deus abençoe. Peço bênção para minha família e para todos do canal de oração. Obrigado, Deus, por mais uma chance de recomeçarmos e fazer melhorias para Deus, para nossas famílias, amigos e para o mundo. Deixa aí orações, peço a todos que deixem orações aí de proteção, de bênçãos para a família da Doreci. E realmente todos os dias dias para a gente recomeçar. Não é fácil. Depois da noite começa o dia, que o dia seja de batalhas vencedoras. A gente vai enfrentar pecados, é impossível ter um dia sem pecados. Sempre vai aparecer, nem que seja um pequeno detalhezinho, mas que a gente possa aprender com as nossas reflexões a enfrentar esses detalhezinhos que às vezes vão tentar puxar o nosso tapete
e nos jogar no chão diante dos pecados. Lucas Correia nos mandou amém. Peço oração por mim. Bom dia, missionário Wagner. Ótima quarta-feira para você. Então peço a todos aí que coloquem em oração o Lucas Correia, que Deus possa abençoar, acampar anjos na sua casa, na sua vida e afastar da vida dele tudo que houver de perseguição e maldade e desejos que as pessoas têm de maldade em seu coração contra Lucas Correia. Adélia Santos nos mandou: bom dia, missionário, que Deus te abençoe sempre. Agradeço a Deus por todas as graças recebidas em minha vida. Peço oração pelos meus filhos e familiares. Também por todos os irmãos do canal. Amém, Senhor Jesus. E pedimos também oração para a Adélia, para toda a sua família, para cada um que está assistindo aí a pedido da nossa amiga Adélia, que você se sinta abençoado por Jesus Cristo, pelo desejo, pela intercessão da Adélia no coração de cada um de vocês. A Astéria Maria também nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner, que Deus abençoe sempre a família dos inscritos do canal, amém. E o José Antelmo, esposo da Astéria Maria, desejo a todos os inscritos no canal um mês de setembro com muita saúde, paz e amor. Para todos os inscritos do canal e que nos ilumine sempre, amém. José Antelmo também está colocando aí em intercessão cada participante do nosso canal, que Deus possa abençoar, derramar graças a cada um de vocês. E a gente aproveita também para colocar em intercessão a Deus José Antelmo e Astéria Maria, que Deus possa os abençoar. A Márcia Souza nos mandou: boa noite, missionário e todos os meus irmãos deste canal. Verdade, nas minhas dores eu não me afasto do Espírito Santo. O amor de Deus me ajuda na tristeza e na aflição. Graças a Deus, minha fé só aumenta. Amém. Certíssimo, Márcia Souza. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente pratica o bem, mais a gente tem uma comunhão com o Espírito Santo. Você está certíssima em trilhar esses caminhos. É o objetivo de Deus para a vida de todos nós, de cada um de nós, mas tem pessoas que escolhem caminhos diferentes. A gente tem que orar a Deus também por elas, pedindo que Deus abra luz na vida delas para que elas possam ver que estão nos caminhos errados. A Adélia também nos mandou aqui: boa tarde, missionário Wagner, que Deus te abençoe sempre. Agradeço por seus ensinamentos, peço oração pelos meus filhos e bênção para minha família. Que o Espírito Santo me ilumine meus pensamentos e me guie, Senhor Jesus, pelo melhor caminho, pois, mesmo com o coração fragilizado, nunca perco a esperança de viver uma linda história de amor. Amém, Senhor Jesus, amém. Purifica, Senhor, meu coração, amém. A gente sempre, a palavra certíssima, a gente sempre tem que viver a esperança, porque Deus sempre nos prepara algo melhor. Se não aconteceu ainda algo melhor na nossa vida, com certeza é porque não é o momento certo, nos falta alguma experiência, nos falta alguma preparação, nos falta algo para poder lidar com a graça que Deus tem para nos dar. E isso serve para todos os caminhos da nossa vida, seja a vida profissional, seja a vida espiritual, seja a vida até de relacionamentos. Às vezes demora um pouco para aparecer alguém na nossa vida, exatamente porque a gente não está sabendo lidar ainda com algumas questões de relacionamento. Às vezes a gente não consegue receber o Espírito Santo porque a gente não está sabendo lidar, às vezes, com algum mandamento de Deus. Um exemplo é não roubar. Às vezes as pessoas roubam, e roubo ele envolve várias questões. Os simples fatos, às vezes, de você retirar uma caneta da casa de alguém que não é sua, é roubar. Se você usurpou dela, levou, sabe que é do outro e não devolveu, é roubo. Então, nós às vezes precisamos de consertar esses detalhezinhos da nossa vida para que a gente possa receber o Espírito Santo. Vida profissional a mesma coisa, vida social a mesma coisa, e assim por diante. É saber conduzir e lidar com todos os nossos pecados, por menores que sejam. No mais, esses foram os comentários do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.